O presbítero Jonatas, lá na audiência, né, sobre o compromisso de falar a verdade, vejam só, o Jonatas disse que o salário dele, isso foi em 2019, chegava a 200 mil reais. 200 mil reais. Aí tem gente que diz, não, mas é um absurdo, é muito dinheiro. É muito dinheiro, não é pouco não. Mas hoje, a, a expectativa que se tem é que esse valor já chega a 300 mil reais. 300 mil reais. Ô, amigo Pedrosa, irmãos, como é que cabe na sua cabeça um pastor de igreja que era pobre? Eu conheci o gestor presidente da IEADT. Na década de 80, 1980, 1981. Ele era um simples funcionário do Banco Itaú, ali de Afogados. Eu, particularmente, ia lá no Banco Itaú porque eu tinha um irmão que era supervisor dos caixas, praticamente tesoureiro, ou seja, era o chefe de Ailton José Alves, e eu ia lá em 1980. E Ailton estava para ganhar o pão de cada dia, ele ficava em pé no caixa. O Banco Itaú não pagava, como não paga bem hoje em dia, 8 horas por dia. Compreenderam? 8 horas por dia para ganhar no final do mês o salário, que naquela época não era quinzenal, nem era semanal, era mensal. O homem chegou à Assembleia de Deus, hoje o homem compra à vista, em 2017, uma casa de 4 milhões de reais. 4 milhões. Vamos discorrer aqui sobre esse poder financeiro de Ailton José Alves e de sua família. Olha, compra à vista. Como você sabe, está lá a casa. Eu tenho a certidão de cartório. Eu chamei o corretor de imóveis dessa imobiliária na minha casa. Ele foi lá. E eu não estava, mas aí minha esposa colocou no telefone e disse, olha, seu Josué, coisa tal, porque eu fui tomar algumas informações e dizer que queria vender minha casa. E eu disse, quem comprou aquela casa lá da Ferreira Lopes, número 304? Ele disse, olha só, amigo Pedro, quando há uma transação de um grande valor como esse, o mercado não expõe a pessoa que comprou a casa. Em dezembro de 2016, eu tenho o anúncio da imobiliária, ela estava por 4 milhões de reais. 4 milhões. Misericórdia. E em fevereiro, deixa eu historiar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vejam só o engano como é terrível. Ele compra por 2,5 milhões. Aí eu lhe Aí, pergunto, uma casa que estava por 4 milhões em 2016 e a pessoa compra em 2017 por 2,5 milhões, você entendeu aí a jogada, é, como é? Então, aí já passa a perder a confiança total e completa, porque é uma coisa documental. Eu tenho o anúncio da casa por 4 milhões de reais e no ano seguinte a pessoa compra por 2,5 milhões. Agora, olha só, é importante, Pedrosa, depois a gente vai cortar aqui e colocar lá para as pessoas. Eu estava no centro da cidade e chegou um irmão para mim e disse, Josué, rapaz, eu trabalho lá na rua Ferreira Lopes, num condomínio, e as pessoas do meu prédio estão dizendo, ô fulana, como é que teu pastor, rapaz, compra um imóvel desse aí da frente? Como? As pessoas sabiam, as pessoas não aprovavam, as pessoas descrentes. Tá entendendo? Por quê? Hoje, para você ter uma casa, um apartamento, você compra por 30 anos, 35 anos e paga com dificuldade. A pessoa comprou à vista 4 milhões de reais. Aí ele me disse, aí eu fui lá, presbítero Pedrosa.
Fui lá no mesmo dia à noite, verifiquei, ele me deu o endereço, eu fui. E eu fiquei assim, estupefato, elevador, panorâmico, tudo. Por quê? Porque a renda da pessoa, de pastor, dá para comprar isso, honestamente. Uma mansão de 4 milhões de reais. Então, no outro dia, eu cheguei lá. Sabe quem estava trabalhando, amigo Pedro? Fazendo reforma? Sim. Todos os empregados estavam com aquele macacão, aquele fardamento, e não é o organograma, né? A marca, daí é a DP. Eram funcionários da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que estavam com carro da igreja, caminhão da igreja, eu vi, trabalhando lá, fazendo reforma. Então, eu me dirigi ao vigilante e disse, de quem é este imóvel? Agora, veja só a coisa como é. Porque se fosse lícito, todo mundo podia saber, não havia por que esconder, não havia por que criar histórias ou histórias. Aí o vigilante disse, não, essa casa aqui é de um doutor muito rico lá de Olinda. Mora lá em Olinda. E eu disse, olha, mas será que é verdade mesmo? Ele disse, é verdade. E eu trabalho com ele há tantos e tantos tempos. Voltei lá outra ocasião e fotografei a casa. Procurei o número da casa, amigo Pedrosa. Não tinha número no Google. Tá entendendo? Eu, com a minha equipe, né? A equipe de irmãos, conversamos com o corretor e com o despachante e dissemos, olha, nós queremos a certidão desse imóvel aqui. Ela não tem número. Vejam só, irmãos. Vamos dizer assim, a artimanha, o artifício para esconder. Mas eu vou pegar o número da direita e o número da esquerda, como despachante, vou no cartório e vou buscar. Então, ele fez isso. Quando eu fui buscar a certidão, aí ele disse, olha aí, fulano, o irmão aí veio buscar a certidão, eu sabia. Olha aqui, irmão, de quem é a casa? Meu irmão. Quando ele abre a certidão, olha só, tá lá. Eu mostrei no meu canal, adquirente, Ailton José Alves e sua esposa Judite Maria Alves. O despachante disse, Josué, como é que o homem compra uma casa dessa aqui, Josué? Aí eu disse, me dê a certidão. Aí divulguei. Elevador panorâmico, sala, piscina. Aí depois a pessoa chega para mim e diz que ele comprou a fazenda. Aí você já sabe, eu fui lá na fazenda, alguém me levou lá na fazenda, que trabalhou lá, fotografamos. Pedimos a certidão. E mais uma vez, uma fazenda que hoje, amigo Pedrógão, vale cerca de, no mínimo, 10 ou 12 milhões de reais. 10 Tá ou vendo? 12 milhões de reais. Está lá na certidão, eu tenho a certidão de cartório de imóveis que foi comprada por, agora me falha a memória, mas por cento e poucos mil reais, meu amigo. Pronto. Pronto. Aqui é a casa. Ô, Pedrosa, que bom para você colocar. Rua Ferreira Lopes, 304. Esta casa nunca foi ocupada, está lá fechada. Até hoje, porque nós denunciamos. É uma casa que até elevador panorâmico tem, irmão. Então, comprou também uma fazenda. Você tem aí, Pedrosa, algum... Sim, ô Pedrosa. Agora, só pegando essa imagem aí, olha, tá vendo aquele carro ali? No lado oposto, né? Esse aí. Nesse mesmo lado, essa casa dele é o número 304, que ele comprou. Vamos justificar o salário dele agora. E nessa mesma rua, número 404, tem lá uma casa, uma mansão fechada. Eu acho que é mais ali embaixo. Aqui, ó, 404. Pronto. Essa outra aí está em nome da igreja. Mas que igreja que a igreja não sabe? Quem comprou? Quem assinou? Ele e o filho dele. Comprou. Tá entendendo? Está lá. Estava atualmente até com uma placa de aluguel. Quer dizer, pastor. E aí compra uma fazenda.
E aí o filho compra uma mansão lá em aldeia, com 1.600 metros quadrados. Pedrosa, me diga só. Uma pessoa que ganha um salário de 100 mil reais, dá para comprar esses imóveis todinho à vista e mantê-las com condomínio, IPTU, não é? Energia, água, manutenção. Então, meu irmão, é mais de 200 mil reais o salário dele e ainda mantém um filho na Carolina do Norte, uma filha na Flórida. Tá entendendo? Então, essa é a situação do salário desse gestor presidente da igreja, que ele mata e morre, porque ele disciplinou Josué, excluiu, tira ele daqui, que ele sabe muito, ele vai descobrir os... E é tanto que quando o presbítero Jonatas começou a denunciar, ele ofereceu, olha, irmão, amigos, a coisa aqui não tem esconderijo, não. Ele ofereceu carro, casa e emprego. Jonatas, vai embora para Curitiba. Lá você vai ter emprego, casa e carro. Mas não denuncie, porque você vai estragar o ministério, porque vai ser uma verdadeira guerra. Mas aí, pela síndrome de Estocolmo, conforme você falou, Pedro, as pessoas acham que ele tem o direito de explorar e se manter nessa vida de tanto luxo, de tanta regalia, sobre a miséria de uma grande parcela da população cristã. Só para colocar os pingos nos is, para todos os que estão assistindo a live hoje, eu estou entrevistando aqui o Josué Augusto, do canal Josué Augusto. O Josué colocou até umas matérias recentemente sobre uma situação que aconteceu lá em Surubim, que não é uma situação nova, tá certo? A gente já noticiou aqui que várias pessoas da Assembleia de Deus se cancelaram, outras, por estarem experimentando a cultura do cancelamento, estão com este sentimento e precisam de ajuda, né, Josué? Isso não é um fato somente na Assembleia de Deus aqui de Pernambuco. A gente já noticiou aqui que aconteceu em Sabre Lima, não foi? Aconteceu há meses atrás, uma irmã do ciclo de oração fez isso. A gente noticiou aqui que um presbítero da Assembleia de Deus, aonde, José? Eu até me esqueci o local. Hã? É aliança. Aliança. O Josué noticiou lá no canal dele. Tá entendendo? Muitas pessoas, eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Eu até arquivo de vídeo, só para a gente, né, comentar. A gente está comentando aqui, ok? Estamos comentando. Deixa eu botar aqui para a gente ficar melhor, para a gente, o enredo, né? Deixa eu tirar o som para não levar direitos autorais. Pronto, foi isso aí. O Josué comentou lá no canal dele, o jovem, que tinha uma atividade na Assembleia de Deus, mas foi encontrado nessa situação. E isso levantou uma discussão muito grande sobre a questão da saúde mental. Eita, isso aqui é o vídeo. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho vídeo, rapaz. Calma lá, eu errei aqui, irmão. Eu errei aqui. Vou remover, porque eu tenho vídeo. Deixa eu remover aqui. Isso levantou uma discussão sobre a saúde mental de muitas pessoas na Assembleia de Deus que precisam de ajuda. Não é isso, José? Muita gente na Assembleia de Deus está precisando de ajuda. O problema todo é que muitos líderes não estão nem aí. Deveria ter para a grande maioria dos membros da Assembleia de Deus no Estado, escritórios, um certo tipo de hospital para pessoas
que precisam de tratamento psicológico, não é, José? É verdade. Muita gente está ultimamente atravessando problemas emocionais, sentimentais, psicológicos, precisam de ajuda. A Assembleia de Deus só quer fazer festa. Só quer fazer festa. E outra, a festa, meus irmãos, que se faz só dura 2 horas. Depois dali, a pessoa vai para Deus dará. E a vida que se segue. A Assembleia de Deus só quer fazer festa. Os dízimos que entram é só para fazer festa e outras finalidades que não é assistência social. Eu queria até que o Josué comentasse essa situação de Surubim aí e desse um conselho para os irmãos que, sem sombra de dúvida, estão nos assistindo, Josué, e possivelmente estão experimentando a cultura do cancelamento e esse sentimento de depré. Comenta aí, Josué, essa situação que aconteceu em Surubim. Isso tudo ocorre, essa situação caótica, né? E que a gente fica olhando assim, amigo Pedrosa, nós mais antigos, como é que a igreja chegou a uma situação dessa? Exatamente porque aqueles que estavam no lugar de rechaçar, de, vamos dizer assim, de aconselhar, de proibir até, e de chamar para as diretrizes da palavra de Deus, se omitiram, calaram-se, morreram. Eu não queria estar na pele desses homens. E os que estão vivos aí estão seguindo o mesmo caminho. Uns se calam por conivência, omissão, porque estão sendo beneficiados, pagos para isso. E outros se calam porque são incapazes de enxergar, não é? Com responsabilidade, o papel dele dentro da igreja e o papel da igreja como coletivo. Então, por que isso ocorre? Porque hoje, como você falou, Pedro, eles não estão nem aí para membro. Eles querem manter a aparente coesão das pessoas com essas festas mirabolantes, gastronômicas, muito brilho, muita luz. É um verdadeiro show. E principalmente os mais novos, não deixa de ser uma coisa agradável estar ali sentado para ouvir cânticos, ouvir, né, as pessoas passando, cantando, ou seja, um ambiente. As pessoas vão para o shopping só para ficar sentado lá, né, Pedrosa? E vendo, passando aquelas coisas, pessoas bem vestidas, uma atração ali. Imagina na igreja sentados ali dizendo que estão ali para adorar a Deus, quando a gente sabe que não é. Estão ali para adorar Mamon e para satisfazer o egocentrismo dessa gestão desviada, tirana e mentirosa. Por quê? Aí, ao seu lado, tem aqueles que vêm defender, normatizar e colocar diante de você, na sua cabeça, que aquilo é correto, que aquilo é certo e vai atropelar. Então, nesse congresso, eu disse, o congresso dos jovens parece que foi dia 29, 30 e dia 1 de julho, foi encerrado. Isso. Então, o congresso dos jovens, aí mobiliza os jovens do estado todo, aquela expectativa. Eu já fui jovem e naquela ocasião eu gostava muito, só que assim, o cenário era outro, a atmosfera era outra, existia coesão, humildade, harmonia, existia amor, existia respeito, existia um objetivo comum. Hoje não, é arrecadar. Os bancos estão aí, todos atrás dos bancos, colado Pix e QR Code. QR Code, isso é uma agressão. Então, Congresso dos Jovens. Os jovens se preparam o ano todinho naquela expectativa. Ah, porque vem pregador, porque vem cantor e coisa e tal. É um direito deles e a igreja tem que promover isso. Só que eles estão usando os jovens com objetivos escusos que não é o objetivo fim da igreja. Então, o que é que você acha? Você se preparar o ano todo para o Congresso e cedo, começa às 16 horas, você vai de meio-dia e não consegue mais entrar. O portão é batido na cara. Você fica exposto à chuva, ao sol, você se preparou, você espiritualmente, materialmente, você volta. É uma decepção muito grande. Enquanto os políticos
os políticos, tá? Que nunca vão a essa igreja, mas como lá existe um ajuntamento de gente muito grande que vota, e tem voto, aí eles estão lá. Aí são recebidos com honras. Gente do ministério vão recebê-los nos portões e vem com a comissão, dão um lugar de primazia, de conforto, enquanto você, membro, que está nessa igreja todos os dias cumprindo as suas obrigações e esperando por esse dia, você volta para casa sem ter acesso a esse evento. E lá os políticos são bem recebidos, ficam confortavelmente se apresentando lá na frente, nos primeiros bancos, e depois eles ainda dão a oportunidade para que esses políticos eles usem a palavra e se apresentem à igreja. Que culto é este? Que liturgia é esta? E ainda, eu vou já falar, presbítero Pedrosa, rapidinho, do rapaz aí de Surubim, mas vejam, ainda vem pastores pagos para defender esse sistema, pastores pagos para enganar você e dizer que isso é normal, defender e dizer que se você não apoia, se você não aprova essa situação, você desconhece a Bíblia e os protocolos. Irmãos, vocês são salvos por Jesus. Foram chamados, transformados, regenerados, abdicaram do mundo para viver uma vida de santidade. Então, nesses cultos, esses falsos profetas, mentirosos, eu me cedo não, eu falo a verdade, filho do diabo. Porque Pedro, Satanás falou na boca de Pedro. Imagina, e estava com Jesus. Deus perguntou, de onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então esse Satanás fala constantemente na boca desses homens. Irmão Josué, é verdade? Está aí a cultura do cancelamento. O resultado, as consequências. Várias pessoas, olha, por quê? Esse é o trabalho do diabo. A Bíblia, Jesus disse, olha, porque o diabo veio matar, porque o ladrão, e esse ladrão é o diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida. Olha só como isso é profundo. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. É uma vida de paz, de gozo, de esperança, de santificação. Como é que você explica dentro da igreja as pessoas que estão envolvidas com a paz, com o amor de Deus, dá cabo à sua vida? É reino de Deus, por acaso? E você vir normatizar isso? Então, dia 29, 30, 31. Uma multidão tremenda de jovens. E ele não sabe o nome de jovens, não sabe as congregações. Nós não pode entrar, não. Pá, fecha a porta na cara. Teve irmã que caiu do culto, caiu do muro. Agora, os políticos estavam lá, bem sentados, bem, né? E ali, bem apresentados para você. E o gestor presidente ainda ainda pede oração por eles, presbítero Pedrosa. Todos vocês sabem aqui que uma irmãzinha pediu oração na igreja, lá no bairrozinho dela, e a igreja orou e ela recebeu a bênção. Chegou na Santa Ceia, eu fiz um voto para agradecer na Santa Ceia a bênção que eu recebi, o pastor disse. Quando precisa sabedoria, quando vocês receberem e quiser agradecer, procure primeiro o pastor. A irmã pediu para cantar, não sei nem se sabe cantar. Vejam só o constrangimento. Para os políticos, que hoje, amigo Pedrosa, estão na igreja e amanhã estão numa festa de identidade de gênero, né? Lá no meio do candomblé, no meio de uma passeata aí de determinados grupos minoritários, estão sambando, é uma coisa séria e depois são recebidos e os filhos da luz são rechaçados. Então, me explique agora, irmão, inclusive esse pastor Isaac Pedro da Silva,
e vem dizer que isso é normal. Eu quero saber se você, Isaac Pedro da Silva, relacionou os irmãos, os jovens, os adolescentes que não conseguiram entrar nesse evento, para depois aconselhá-los, para depois consolá-los, mostrar que a igreja os ama, mostrar que houve essa tal situação. Não, você não quer nem saber. Aí vem dizer que a situação de dar oportunidade à política é normal. Então, explique por que 1 mês e 15 dias depois do evento mirabolante, pirotécnico, cheio de fanfarra, de luzes, depois um jovem simplesmente desiste de viver. Um jovem ativo na igreja, eu mandei os áudios para o presbítero Pedrosa, uma família ligou para mim, mandou para mim, irmão Josué, olha, a perplexidade é grande, olha, a família está sofrendo muito, porque o jovem era interativo, o presbítero local o amava, o respeitava, o considerava, a igreja o amava, ele era muito ativo, ele não tinha sintomas nenhum de daquela doença psicossomática que hoje é o mal do século. Ele não tinha isolamento. Irmãos, imagina a dor. E eu vou concluir agora, presbítero, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui. Imagina um jovem de 18 anos, 45 dias após o Congresso, ele dá cabo da vida dele. Era um jovem que era auxiliar da igreja. Irmãos, igreja é uma agência do céu de paz, de esperança, de gozo e, como Jesus disse, vida e vida com abundância. Mas tem sido o oposto. Como explicar que Deus está num ambiente desse? Como? Então, igreja, membro, congregado, obreiro, repense o conceito que você tem de Deus, de igreja e a normatização, os valores que vocês estão colocando numa escala muito alta, esses valores de desvio de conduta e finalidade. Eu disse em um vídeo, presbítero Pedrosa, que eles estavam defasados 180 graus, ou seja, a vontade de Deus está para a direita e eles estão caminhando para a esquerda. Então, esse trabalho seu, presbítero Pedrosa, e essa luta constante minha, às vezes eu fico assim olhando, eu digo, mas meu Deus, assim, por que eu ainda faço isso? Por que eu denuncio? Não posso me calar, enquanto fôlego, presbítero Pedrosa, vida eu tiver,